amigas, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Tão boazinha? Esse vídeo aqui, ele já tá gravado já faz um tempinho, então eu tô vindo do futuro fazer um voice-over nele e explicar exatamente o que aconteceu, porque vocês vão reparar que eu não tenho muito conteúdo nele, porque realmente era uma semana que eu tava bem meio que pra baixinho, então eu acabei enrolando pra fazer muita coisa. Não fiz quase nada, na verdade. Então, ele já começa numa terça-feira, onde eu tô organizando meu quarto, que tá um caos. E aí eu vou organizando, jogando algumas coisas fora, arrumando minha mesa, pra depois eu sentar e começar o processo ainda dos moldes. Eu ainda tava mexendo em moldes nessa semana. Aí vocês veem eu pegando alguns arquivos do Sketchfab com a Vênus de Milo para imprimir ela na minha impressora 3D. Nessa parte eu já tô abrindo o Ultimate Cura, que é o programa que eu uso para fazer o fatiamento dos modelos 3D e passar para a impressora. Aí ele gera o arquivo correto que a impressora lê. E aí eu também consigo fazer todas as configurações de espessura de camada e etc. Aqui eu mostrando para vocês que meu filamento tinha quebrado de novo. Eu tenho esse pequeno problema com os meus filamentos. Eu acho que pode ser uma questão de umidade, porque como eu não guardei ele ficou bastante tempo aí exposto, então por conta disso ele pode quebrar. E, como sempre, antes de todas as impressões, eu tenho que nivelar a impressora de novo. Então, ela faz esse nivelamento semiautomático, mas eu preciso colocar ali o papelzinho para conseguir configurar tudo certinho, para não correr risco dela começar a imprimir longe do prato de impressão e tentar imprimir voando, que é um problema que pode acontecer às vezes. Depois desse processo, ela já começou a fazer a impressão da peça. Essa peça, ela tem 21 centímetros de altura, o que significa que ela demorou mais ou menos 8 horas total para imprimir. E sim, gente, o processo de impressão 3D é bem longo. Eu vou mostrar depois para vocês com mais detalhes. Vou conversar sobre isso daqui a pouquinho. Olá, amigas, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Tão boazinha? Eu não venho falar com vocês já faz alguns dias, mas não é por um bom motivo, mas não é por um motivo terrível. Quer dizer, depende do ponto de vista. Eu tava gripada, basicamente. Isso significa que eu não tinha condições de manter uma linha de raciocínio coerente pra conseguir falar. Falar é um pouco demais pra mim quando eu tô doente. Mas eu tive uma semana relativamente produtiva, eu fiz algumas coisas. Eu tô aproveitando muito bem a minha impressora 3D agora que eu consegui fazer ela funcionar. Parando pra pensar, eu acho que o problema que eu tinha encontrado nas outras vezes que eu tentei usar ela foi porque eu não colocava ela numa base exatamente firme e aí ela acabava ficando meio bamba e desregulava muito fácil, então a impressão desgrudava da mesa e eu não conseguia imprimir quase nada. Mas desde que eu coloquei ela nessa mesinha aqui, nessa casa nova, ela tá indo super bem. Tá imprimindo muito bem até. Os erros que tem de impressão, a culpa são exclusivamente minhas. São erro de modelo ou algum erro de alguma configuração que eu fiz na impressora. Eu imprimi ontem, finalizou a impressão da Vênus de Milo,
Eu mostrei algumas partes pra vocês, mas ela ficou bem legal. Eu não esperava que fosse ficar tão boa, honestamente. Faltou suporte em algumas partes das peças. Vamos lá, eu peguei todas as coisas que eu imprimi desde que eu comecei a mexer com a impressora. Vocês viram algumas impressões, mas eu vou mostrar pra vocês aqui melhor. Primeiro eu imprimi isso daqui, que são... Porque, basicamente, como eu estou, vocês perceberam, eu falei que eu queria voltar a fazer vela. E eu queria muito fazer moldes. Então, tem algumas coisinhas que eu vejo na internet que usa moldes. Mas cada molde individualmente para comprar, eles são relativamente caros. Parando para pensar, eu tenho todo o material que eu preciso. Eu tenho uma impressora, que eu posso fazer a principal base dos moldes. E o silicone em si, ele não é caro. Eu acho que eu peguei 40 e pouco no balde de 1 litro, acho que é 1 litro, com catalisador. E aí, eu falei, vou tentar imprimir. Mas, eu usei a minha impressora 3D pouquíssimas vezes. Porque, como eu falei, eu tava com um problema de nivelamento dela, e aí eu não conseguia resolver. Mas eu consegui resolver dessa vez, e tá funcionando muito bem, na verdade. Porque teve uma outra vez que eu tentei usar ela também e o filamento ficava quebrando. Não sei o que rolou. Eu vi na internet o pessoal falando que quando isso acontecia era umidade no filamento. Mas assim, eu não fiz absolutamente nada e esse filamento tá imprimindo. É o mesmo filamento. Então eu tô simplesmente usando e seguindo em frente. A primeira impressão que eu fiz foi desse negocinho aqui. Então ele tem pentagramas no meio. Só que quando eu fiz ele assim, eu percebi que eu fiz errado. Porque dessa forma não vai dar certo. Basicamente, eu vou fazer um molde nisso daqui e vou mostrar pra vocês que não vai dar certo. Ah, você vai gastar material à toa, sim. Eu gosto de testar coisas. Então, eu quero saber exatamente por que não vai dar certo. Porque na minha cabeça não vai dar certo com esse primeiro que eu fiz. Ele tá bem fininho, se vocês separar. Se eu dobrar, ele quebra. Então, enfim. Aí eu refiz ele nesse molde aqui. Não vou mostrar o pentagrama invertido, né? Também a superfície ficou bem ruim e eu não acho que vai dar certo nesse também. Mas ele tá aqui e eu vou testar também. Por isso que eu já coloquei só um nesse daqui, justamente porque eu sabia que ele também provavelmente não iria funcionar. Então, eu fiz um só. Aí, esse daqui é o que eu tenho mais esperança que vá funcionar. Não dá pra ver direito. Depois eu mostro um vídeo mais certinho. Eu acredito que esse vai funcionar. Eu ajustei bastante coisa na altura, então acredito que vai dar certo nesse daqui, mas eu ainda tenho que testar. A grande questão, deixa eu explicar pra vocês, é que eu não tenho balanço. Então, pra eu colocar a quantidade de catalisador pra quantidade de silicone, eu tô com medo de errar as quantidades e dar errado. Então eu só tô imprimindo e aí depois eu vou fazer tudo de uma vez. Outra coisa que eu fiz, que é a que eu tô mais empolgada, foi que eu estava na internet esses dias e aí eu vi alguma foto, provavelmente eu tava no Pinterest, porque todas as minhas péssimas ideias vêm do Pinterest, e aí eu vi uma foto da Vênus como vela. E eu falei, nossa, que legal, né? Tipo, eu vou procurar um molde da Vênus pra comprar. Só que eu achei muito caro. E aí eu falei, por que não? Aí eu entrei no Sketchfab, que é um site de modelos 3D no geral, e a maior parte dos modelos de estátuas muito famosas que tem em museus tem uma versão 3D no Sketchfab para imprimir gratuitamente, para baixar. E aí eu peguei a Vênus de Milo nessa versão aqui. Na verdade, no Blender ela é em tamanho real, né? E aí eu só escalei para ela ficar pequenininha. Essa daqui foi a versão pequena. Eu errei a mesma coisa nas duas impressões, que foi não colocar suporte nessa parte aqui do braço. Então, quando você imprime 3D, você precisa que em algumas partes do modelo tenha um suporte para o negócio não imprimir no ar. E eu basicamente errei nisso, então o acabamento do braço e dessa partezinha aqui do queixo fica bastante ruim. Tá vendo que tá até branquinho porque eu lixei um pouquinho essas partes. Vou mostrar aqui no modelo. Gigante. Gigante não, né? Maior. Ele tem 21 centímetros esse. Então, a impressão no geral ficou bem boa. Depois eu mostro pra vocês de um ângulo melhor. Mas eu tive o mesmo problema aqui no braço dela. Deixa eu ver se consigo virar de um ângulo certo. Tá vendo aqui, ó? Essa parte que tá esbranquiçada foi porque eu lixei. Tava, tipo, cheio de filamento voando nessa parte. E aqui no queixo também eu tive o mesmo problema, que não tinha suporte, e aí ele fica todo coisado.
Mas no geral a impressão ficou bem boa. Eu tava pensando em pintar ela depois, porque, tipo, eu vou usar. Eu não sei se eu vou fazer a vela desse tamanho, porque eu tinha pensado em fazer essa grandona, mas eu achei muito grande. Vai usar muita cera e grandes chances de demorar horrores pra queimar. Então eu tava pensando em fazer uma outra impressão de um meio termo, porque essa daqui tem 21 centímetros. Essa daqui tem 10 centímetros. E aí eu tava pensando em fazer uns 15 centímetros, que eu acho que é um tamanho bom. Tá vendo? Tipo, a proporção entre as duas. Mas eu quero fazer um molde dessa daqui, porque eu gostei bastante. Eu acho que pra usar em feitiço, em ritual, vai ser bem interessante uma vela desse tamanho, porque ela vai queimar relativamente rápido e vai ficar bonita. Então eu quero testar pra fazer o molde nessa daqui também. Mas é isso que eu imprimi até agora. Eu baixei muitas estátuas do Museu Britânico, do Museu Alemão, de vários museus. E aí eu quero imprimir, pintar. Eu tenho tinta spray e aí depois que eu fizer o molde eu vou pintar essa daqui de dourado. Eu acho que ela vai ficar bem bonita, porque tipo, apesar do problema do acabamento aqui no braço, ela não ficou ruim. A impressão ficou surpreendentemente boa, considerando que eu usei as configurações padrões sem alterar muita coisa. A única coisa que eu alterei foi a parte do enfio, que a gente chama, que é porque essas peças elas não podem ser ocas, porque senão ela vai quebrar se você apertar. Então ela imprime internamente bastante filamento. Ela faz uns suportes internos. E aí eu reduzi esse enfio de 20% para 10% para imprimir um pouco mais rápido. Mas ainda o grande problema da impressão 3D é o tempo, porque demora muito para imprimir, tipo, isso daqui, foi a menor peça que eu imprimi, demorou 1 hora. Essa daqui demorou, acho que foram 2 horas e pouquinho, e essa daqui demorou 8 horas no total para imprimir. Então, tipo, demora muito, é um processo bem lento, e, como eu disse para vocês, você pode ter problemas no meio do caminho, como, por exemplo, não foi nessa daqui não aconteceu, mas eu já tive experiências de imprimir alguma coisa e o filamento quebrar no meio do processo. E aí você perde e tem que começar de novo. Então é um pouco estressante. Mas é isso por enquanto. Eu quero imprimir mais peças. Eu preciso mostrar pra vocês o restante das compras. Lembra que eu falei que eu comprei várias coisinhas pra fazer vela e pra fazer incenso? A maior parte das coisas chegaram agora e eu preciso mostrar pra vocês. Mas eu não vou fazer isso hoje. Talvez eu faça isso amanhã, porque amanhã eu tava pensando em mexer com vela e incenso amanhã. Eu quero comprar. Essa semana chegou o meu álcool de cereais. E aí eu quero fazer tinturas de ervas. E aí eu quero comprar rosa, porque eu vi uma moça fazendo na internet uma água de rosa, uma tintura de rosas, na verdade, com as pétalas. E pra quem não sabe, rosas é minha flor favorita. E eu basicamente amo o cheiro de rosa. Eu tenho algumas coisas com cheiro de rosas que eu peguei da minha mãe, porque minha mãe é a maluca dos óleos essenciais. Eu uso óleo essencial por causa da minha mãe, que minha mãe adora. Ela tem quase todos. E aí eu peguei algumas coisas que ela comprou uma vez de um kit de rosas, só que ela não gosta. E aí eu convenci ela a me dar o kit, só que assim, é caríssimo, então não tem como eu recomprar. E eu acho que saiu de linha também, porque foi um kit especial de Dia das Mães, sabe? E aí eu peguei e as minhas coisas de rosas tá acabando. E aí eu queria ver se eu consigo simular o cheiro, talvez. Não sei se vai ficar igual, mas eu quero experimentar. Então eu comprei álcool de cereais e eu preciso comprar rosas frescas pra eu tentar fazer essa tinta. Vai ser bem legal. E é isso, por enquanto. Vocês viram ontem também eu separando vidrinhos, que eu comprei vidrinhos com conta-gota, porque eu queria fazer alguns blendzinhos de óleo também. Eu gosto muito de fazer coisas, gente. Eu sou muito dos artesanatos, dos maker da vida. Sabe o que eu tava pensando esses dias? Que quando mulheres fazem coisas, a gente chama de artesã ou artesanato. Mas atualmente como eu tô muito nesse meio de vídeos, eu vejo o pessoal, quando é homem, eles não se chamam de artesãos, eles se chamam de maker, porque é um negócio mais cool, sabe? Tipo, porque mexe com eletrônica, impressão 3D e essas coisas, e eles não se chamam de artesãos, eles se chamam de makers. Eu achei meio curioso, porque pra mim tudo isso é artesanato. Você tá fazendo com as suas mãos,
é artesanato. Você tá, tipo, imprimindo, tendo todo um processo meio que manual. Por mais que seja uma máquina que esteja imprimindo pra você, ainda assim, todo o processo de você regular e tudo mais, eu ainda acho que é muito artesanal. Não é uma coisa que você tá fazendo em larga escala. Então, pra mim, segue sendo artesanato. Então, fica aí a reflexão. Será que é maker? Pra mim é tudo artesanato. Todos somos artesãos. Fazer vela é artesanato, imprimir 3D é artesanato, fazer molde é artesanato, fazer caderno é artesanato. É artesanato. Considerando que você não tá fazendo em larga escala, é artesanato. É isso que eu tenho pra falar pra vocês por enquanto. Eu preciso queimar ainda as velas que eu fiz aquele dia. Quero ver como que elas vão queimar. Eu acho que a minha maior preocupação é a chama. Eu já vi o pessoal queimando essas velas escandinavas, né? Que são essas velas modeladas com cera de abelha e a chama dela fica gigantesca. Ela fica bem alta. E eu tô tipo, será que eu vou botar fogo em alguma coisa? Grandes chances. Uma das minhas principais questões com velas foi que eu me descobri um pouco piromaníaca, que é pessoas que gostam de botar fogo nas coisas, porque eu acho fogo muito bonito. É um pouco preocupante, eu acho. Mas eu quero muito ver como que vai queimar. Eu acho que vai queimar bem bonito, mas eu me preocupo com a altura dessa chama, se ela vai virar uma mini tocha. Eu já vesti uma vela antes. A gente chama de vestir vela, sabe a vela normal, palito de parafina? Quando você coloca a erva em volta dela com óleo, a gente chama isso de vestir a vela. E eu já vesti uma vela antes e a chama ficou gigantesca. Eu precisei jogar sal em cima pra ela abaixar, mas eu comprei um negocinho pra esse tipo de situação, que é uma tampinha pra fechar a vela, pra abafar. Ela é um pouco maior do que aquelas pequenininha de coisinha. E aí ela vai abafar caso a chama fique muito alta. E aí não vai pegar fogo nas coisas. Eu acho que eu falei bastante e eu não olhei pra câmera. Então eu peço desculpa. Vocês já devem estar acostumados com isso a essa altura do campeonato. Tem uma boa noite. E aí, finalizando a minha noite, mostrando pra vocês a minha vela de cera alveolada que eu fiz enrolada. Ela ficou bem bonitinha, queimou super bem todo o processo. Eu finalizei a noite comendo um bolinho e assistindo um jogo entre o México e a Coreia do Sul durante a Copa. É isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Tchau, tchau!